Boa tarde, população desse Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Olha, eu fico feliz quando a gente anda aí pelas ruas da cidade, o que tem de gente. O Djalma está comigo, que é o nosso cinegrafista. Na verdade, o nome dele não é Djalma, mas eu não consigo falar o nome dele, que é Marcos Taglalegla. Consegue falar esse nome? Bandido! Pelo amor de Deus, né? Taglalegla. Ah, isso aí é só que tá querendo me sacanear. Então, Djalma, pronto. Nosso cinegrafista é Djalma. As pessoas me param aí pelas ruas. Tony, estamos acompanhando o seu programa. Muito obrigado pela confiança aqui. Doa a quem doer. Nós temos um compromisso com a verdade. Vem para a câmera 2 aqui, senhor Eduardo. 2 mulheres ficaram feridas. Por quê? Essas 2 mulheres tiveram sorte, na verdade, porque elas estavam embaixo de um abrigo de ônibus, aquele ponto de ônibus com abrigo para se proteger da chuva. Claro que isso é comum, né? Em todos os lugares. Tem lugar que não tem, a gente pede para o secretário colocar e ele coloca. Só que este abrigo, a prova está lá, os caras fizeram ali aquele ponto de fixação no meio da calçada. Então o ponto ficou quase no meio da rua. O ônibus passa, já quebrou o retrovisor e da última vez arrancou o ponto. Eu não acredito! Vem para a câmera 1. 2 mulheres estavam ali esperando o coletivo passar. Quando o ônibus passou, arrancou o ponto e derrubou a estrutura em cima dessas 2 senhoras. É claro, né, que comigo não, que eu vou lá para checar. Se vocês medirem os pontos que estão colocados aí, para você tirar a prova dos 10, ou a prova dos 9, né? A prova dos 10 é quando tem certeza absoluta. A fixação, o ponto de fixação está no meio da calçada. 15 horas e 30 minutos. Viaturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil, o ônibus da CS Brasil, que fazia a linha 231, Vila Tesouro, a Vila Dirce. Positivo, Tony. Derrubou a estrutura. Eu vou ficar falando aqui, eu estive lá para checar isso. E você vai acompanhar agora na íntegra, porque a gente aqui mata a cobra e fala a verdade. Pensou que eu ia seguir o ditado, né? Mostra aí. Estamos num local onde um acidente chamou a atenção da população e preocupou os usuários do transporte coletivo de São José dos Campos. Rua Francisco Rafael. Nesse local aqui havia uma estrutura, um ponto de ônibus. É possível observar, e o Djalma mostra pra gente aqui, aonde a estrutura estava afixada. Esses cavaletes foram colocados para evitar que alguém tropece nesses parafusos e acabe caindo também. Um ônibus da CS Brasil teria batido nessa estrutura ontem e derrubado o ponto de ônibus em cima de 2 mulheres que tiveram ferimentos leves. Olha só, com o impacto, o ponto foi jogado nesta estrutura aqui de propaganda desta loja que acabou danificando também. Agora um detalhe, no período da manhã, esse ponto já havia quebrado o retrovisor de um ônibus que passava pelo local. Quando foi à tarde, a estrutura veio abaixo. Sabe por quê? Aqui a estrutura que sustentava o ponto de ônibus, quase no meio da calçada, quando deveria estar encostado aqui no muro. Resultado dessas medidas erradas. O ponto ficava quase aqui, ó, nesse local que eu estou. O ônibus tinha que desviar do ponto. Eu não sei quem foi o engenheiro que determinou a colocação dessa estrutura. O fato é que não era o horário do rush. Por isso, haviam apenas 2 pessoas embaixo da estrutura. Se fosse no horário de movimento, cerca de 40 a 30 pessoas aguardavam o ônibus embaixo desse ponto. Aí o acidente poderia ser um pouco mais grave. Vários ônibus já bateram no ponto aí. Isso, o ônibus já derrubou o ponto mais de 5 vezes. E agora a gente ficou sabendo que é injusto a empresa de ônibus estar mandando o motorista embora, sendo que é caso da prefeitura. Eles colocam o ponto no lugar errado e os motoristas não têm nada a ver com isso. É falta de responsabilidade da prefeitura. Vocês, como usuários, ficaram agora solidários ao motorista que não tinha culpa. Com certeza, porque isso é um erro deles e não do motorista, que está fazendo o seu serviço para a população. Esse ponto já foi umas 5 vezes o ônibus derrubou ele.
e vão mandar o motorista embora por conta de uma coisa que foi erro da prefeitura. O ponto está saindo da guia. Todos os ônibus batiam ali? Todos os ônibus, umas 5 vezes. O motorista parou bem encostado à guia para descer um cadeirante. A hora que ele foi sair, arrancou o ponto. A culpa não é dele, o ponto que está no lugar errado. Você chegou a presenciar o acidente aí? Presenciei, eu estava em frente à loja na hora do acontecimento. E como é que foi? Previamente falaram que a porta do ônibus estava aberta a hora que ele pegou, só que esse ponto, como dava para ver na hora da montagem dele, ele estava bem para fora da calçada. O único ponto estava bem para fora. Então, o único ponto, ele estava bem carregado aí. Foi um horário bem de movimento aqui da avenida, né? Vários ônibus já bateram aí? Vários ônibus. Ontem mesmo, de manhã, teve um que pegou o retrovisor, que a gente até limpou os vidros que tinham caído do retrovisor dele. E à tarde teve aquele trágico acidente que acabou ainda ferindo 2 pessoas, né? Então a culpa foi de quem colocou o ponto. Então, a culpa foi de quem colocou. O ponto foi colocado à medida... Mal estruturado. Como é que é? Um ponto mal estruturado, né? Uma coisa que eles davam para arrastar um pouco mais para trás, eles infelizmente deixaram mal feito. E agora o motorista está pagando pelo erro dos outros. Pagou pelo erro dos outros. E aí? Eu devo chamar essas pessoas que trabalham na frente do ponto, que utilizam os ônibus, esse aqui é um usuário, né? Aliás, trabalha na frente do ponto de ônibus, chamá-los de mentiroso, ou de mentirosos, né? Ou ele de mentiroso, brincadeira, hein? e todos os participantes aqui de mentirosos. Não é, a gente não ouve dizer politicamente que o povo é a voz de Deus, que o povo tem razão. Ou numa hora dessa, o povo deixa de ter razão, hein? É brincadeira, hein? Tenente Michele César esteve no local com as unidades de resgate ontem às 15 horas e 30 minutos para socorrer as 2 mulheres. Tenente. Segundo o motorista do ônibus, já tinha havido uma colisão durante o dia nesse local, onde entortou esse ponto de ônibus. Ele passou pelo local, ele não viu que o ônibus estava deslocado. Ao descer uma cadeirante, ele foi se deslocar com o ônibus quando o ônibus enroscou na parte superior do ponto, vindo a derrubá-lo, né? Então é uma estrutura metálica, causando 2 vítimas leves pelo local. As vítimas foram socorridas pelo bombeiro? Sim, as 2 vítimas socorridas pelo bombeiro ao Hospital da Vila Industrial. Graças a Deus que nesse dia, né, ontem, o que aconteceu não foi no horário do rush. 30 pessoas ficam ali embaixo, às vezes, aguardando, 20, depende, né, do momento, aguardando a chegada do ônibus. Já imaginou se cai em cima de pessoas com criança? Vocês já imaginaram a situação? Ô, Piu Piu, da próxima vez, você está vendo as imagens ali ou não? Da próxima vez, pega uma imagem do secretário de olho aberto, tá? E até nisso você tem que ficar ligeiro, porque se você pega a imagem do secretário, dá a impressão que está dormindo. E o secretário esse secretário acorda cedo. Melhor aí, Eduardo, até para ele aprender. Brincadeira, aí, hein? tá vendo? Quem sabe, sabe. Obrigado, Eduardo. Essa seria mais ou menos a imagem. Que parece que o secretário aqui está de forma diferente. Mas é culpa nossa, viu, secretário? É culpa nossa, não. É culpa do Piu Piu. Pega a imagem melhor do entrevistado. Eu fui lá para conferir, fui na secretaria, muito obrigado, secretário Wagner Balieiro, prontamente nos atendeu para falar a respeito deste ponto. E eu quero ouvir a versão do secretário, graças a Deus, não matou ninguém, né? Mas feriu 2 pessoas, secretário Wagner Balieiro. Então ele não foi colocado de forma irregular. Aquele ponto ele é um ponto padrão, né? O modelo é igual em toda a cidade. Naquele local especificamente, nós temos uma situação de uma calçada muito estreita. O que a gente tem que trabalhar ali? Avaliando as causas do acidente, verificando o que aconteceu, trabalhar aqui dentro da Secretaria a possibilidade de colocar um ponto específico para aquele local para tentar diminuir esse tipo de problema. O ponto ali é igual em qualquer outro lugar, mas devido a essa situação dessa calçada ser um pouco estreita, né, e necessário, porque ali é um ponto de grande movimento, próximo ao cartório, numa rua importante ali do centro, nós temos que trabalhar alguma solução que visa evitar esse tipo de situação. Não é uma coisa comum,
Nós não temos toda hora um ponto que sofre um problema como esse. Então, como nós temos uma situação específica ali, nós vamos fazer uma análise, verificar as causas do acidente e, se for constatado que o problema é a localização do ponto, trabalhar um ponto específico para aquele local. Agora, não foi o primeiro acidente ali. Vários ônibus já bateram ali, segundo os comerciantes, e ninguém teve a sensibilidade de fazer essa avaliação. Eu acho que cabe também aí responsabilizar a empresa, porque o prejudicado foi a empresa. Os ônibus quebraram retrovisores, aqueles que já bateram anteriormente. Nós tivemos já um único acidente naquele local com ponto de ônibus por responsabilidade da empresa, tanto é que foi a própria empresa que teve que arcar com os custos de manutenção do ponto. Vai ser avaliado novamente os estudos aí com relação a esse acidente e apurando a responsabilidade. Se for da empresa, a empresa que arque com toda a manutenção do ponto de ônibus, inclusive com atendimento às famílias. O que eu fico pensando aqui, isso, segura essa imagem. Agora melhor. Aqui, secretário, quando a gente erra, a gente conserta na hora ou eu chamo a atenção aqui do pessoal. É ao vivo esse programa. Nosso programa não é gravado, é ao vivo. Errou, a gente assume o erro e resolve na hora. Olha aí, essa imagem tá boa. Pode tirar o secretário. Vem para a câmera 1 aqui. Ah, é? Isso. Se foi a empresa de ônibus, por que não bateu nos outros pontos? Bateu nesse aí? Não sei. Hein? Será que os comerciantes e usuários mentiram? Não sei. Chama o intervalo para mim, que eu volto já já.